Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 182/2026, de autoria do vereador Elisandro Fiuza, que denomina a via pública municipal do distrito de Vila Cristina, com o nome de rua Maribel de Bastiani Tomasi. O vereador relator é o vereador Zé D'Ambrosio, com a palavra. Pois não, senhor presidente, projeto de lei 182/2026, no processo 228/2026. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei número 182/2026, de autoria do vereador Elisandro Fiuza, que objetiva denominar a via pública identificada como Rua D, codificado sob o número 670904, localizada no distrito de Vila Cristina, passando a denominar-se Rua Maribel de Bastiani Tomasi. A exposição de motivos destaca que a homenageada nasceu em 16 de outubro de 1962, dedicando sua vida à família, às atividades comunitárias, especialmente junto às comunidades do bairro Pio X e Santa Justina, desenvolvendo o trabalho voluntário e sendo reconhecida pela solidariedade, dedicação ao próximo e participação comunitária. Faleceu em 16 de maio de 2025, deixando relevante legado social. Constam nos autos: ata da Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovado a abertura do processo de denominação, documentação da homenageada, manifestação técnica da Secretaria Municipal do Urbanismo, informando que a via integra oficialmente o sistema viário municipal. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legalização quanto à legalidade da matéria. Insere-se na competência legislativa do município prevista nos artigos 30, inciso 1º da Constituição Federal e 8º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, por tratar-se de assunto de interesse exclusivamente local. Verifica-se que o processo legislativo foi regularmente instruído contendo identificação precisa da via pública, histórico da homenageada, documentos comprobatórios, certidão de óbito, certidões exigidas pela legislação municipal, manifestação da Secretaria Municipal do Urbanismo, confirmando que a via, codificada sob o número 670904, integra oficialmente o sistema viário municipal, inexistindo impedimento técnico para sua denominação. Conforme informado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, o abaixo-assinado de moradores não foi apresentado em razão de inexistirem moradores na via objeto da denominação, circunstância devidamente justificada nos autos. A Secretaria Municipal do Urbanismo confirmou que a via encontra-se regularmente cadastrada no sistema viário oficial do município, inexistindo óbice técnico para sua denominação. A medida, portanto, mostra-se compatível com o interesse público e contribui para a preservação da história local. Conclusão: diante do exposto, considerando a competência do município para legislar sobre a matéria, a regularidade da instrução do processo, o atendimento às exigências legais para a denominação de logradouro público, a inexistência de impedimentos técnicos apontada pela Secretaria Municipal do Urbanismo e o relevante interesse público da homenagem proposta. Esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 182/2026. Este é o parecer. Caxias do Sul, 24 de julho de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos de emancipação política. Assinam vereador Zé D'Ambrosio, Rose Frigieri, Caleb Garbim, Andressa Marques e João Wes. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra da tribuna, o vereador autor, vereador Elisandro Fiuza. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, agradecer aos nobres pares por se fazerem presentes, não apenas nesse dia, mas de serem parceiros
no quesito de quando nós temos oportunidade de homenagear pessoas como a dona Maribel de Bastiani Tomasi, que colaborou com a nossa cidade e com muitas pessoas que tiveram o privilégio de estarem junto com elas. E esta proposição, senhor presidente e nobres pares, surgiu ali no nosso gabinete através do nosso assessor Dom Cato, que foi um grande parceiro e é até hoje, da Jô Tomasi, que também é proprietária da Bolsa de Imóveis. Muito obrigado pela tua presença, Jô, e teus colaboradores aqui presentes. É uma satisfação para nós ter vocês aqui junto conosco nessa manhã e dizer que nada mais, nada menos, a nossa alegria, a nossa satisfação de trazer o nome da sua mãe a esta denominação desta rua, lá em Vila Cristina, nada mais é do reconhecimento de pessoas como ela, que contribuiu tanto para a nossa cidade de Caxias do Sul. Então, a dona Maribel, ela nasceu em 16 de outubro de 1962, uma filha orgulhosa de imigrantes italianos, do senhor Mário e a Realda, de quem herdou a força e a vontade, o amor pelo trabalho e o profundo respeito e os valores familiares e também espiritual. Construiu uma união sólida e de mútuo companheirismo ao longo dos seus 33 anos de matrimônio ao lado do seu esposo, Ademar Luiz Tomasi. Dessa união, então, nasceu a sua única filha, a Josi Tomasi. Bacana, né? Que mais tarde agraciou com as suas maiores alegrias, os netos Helena e também o Gabriel. Com a filha, esposa, mãe e vó, a dona Maribel foi o alicerce inabalável do seu lar, dedicando a cada dia de sua existência ao cuidado, o zelo e também ao bem-estar desta família. Uma mulher sempre generosa, a dona Maribel, explorava os limites da sua residência. Cidadã caxiense, de coração e alma. E ela compreendia o verdadeiro significado da comunidade. Nos seus momentos livres, a dona Maribel, além do apreço pelo tradicional jogo de bochas, momento em que cultivava laços de amizade e também de celebração. A dona Maribel também, Jô, doou o seu tempo, e eu sei que tu conheces muito bem, e o talento de forma inteiramente voluntária em benefício do próximo. Sua presença tão acolhedora e dedicada nas cozinhas das festas comunitárias do bairro Pio X e da comunidade também ali de Santa Justina, transformar o ato de cozinhar em uma verdadeira expressão de amor e serviço ao próximo. A dona Maribel, nada mais, nada menos, ela representa a essência das mulheres caxienses, fortes, batalhadoras, movidas pela fé, inteiramente dedicadas ao bem comum. Seu caráter inabalável e sua contribuição silenciosa, porém muito vigorosa, para o fortalecimento de nossas comunidades locais, merecem ser perpetuadas na história de Caxias do Sul. Então, esta denominação de rua não vai apenas trazer os benefícios para aquela comunidade, para que cheguem as encomendas postais, cartas e referências, mas que ali, a partir de então, Josi, vai ser, ali em Vila Cristina, um novo momento, aonde nós vamos ter a denominação desta rua como Maribel Bastiani Tomasi, demonstrando uma mulher forte, uma mulher que contribuiu muito com a nossa cidade e que nos trouxe muitas alegrias àqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Então, em teu nome, Josi, em nome de toda a tua família,
em nome de todos os teus colaboradores aqui presentes, a nossa maior satisfação e alegria de poder proporcionar isso a você e a toda a família caxiense. Peço aos nobres pares, no momento oportuno, que possamos votar favorável a esta denominação de rua. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos no terminal. Momento que transmito a presidência ao presidente desta casa, vereador Wagner Petrino, para que assuma os trabalhos e este vereador possa votar. Vereador Juliano Valim vota como? Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereador Aldonei vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 182/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Parabéns. Com ausências dos vereadores Iago Morandi e Estela Balardim. Em representação, vereador Sandro Fantinel. Vamos suspender a sessão. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 16/2026, de autoria do vereador Elisandro Fiuza, que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Valdir Anzolim. Relator, vereador Alexandre Bortoluz. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, peço dispensa da leitura por já ter sido lido em sessão anterior. Obrigado.
Vossa Excelência está dispensado. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Vereadora Daiane Mello. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de decreto legislativo número 16/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com ausência dos vereadores Iago Morandi, Cláudio Libardi e Estela Balardim. Em representação, vereador Sandro Fantinel. Em discussão única e votação, requerimento pedido de informações ao prefeito número 28/2026, de autoria coletiva, que solicita informações sobre as emendas parlamentares destinadas ao município de Caxias do Sul, abrangendo sua destinação, execução, situação administrativa e financeira, no período de 1º de janeiro de 2024 a 10 de julho de 2026. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Pois não, presidente. Requerimento, pedido de informações ao prefeito. Pedido de informações ao prefeito. Solicita informações sobre as emendas parlamentares destinadas ao município de Caxias do Sul, abrangendo sua destinação, execução, situação administrativa e financeira no período de 1º de janeiro de 2024 a 10 de julho de 2026. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, considerando a quantidade de emendas parlamentares destinadas ao município de Caxias do Sul, considerando a dificuldade de acompanhar a execução das emendas parlamentares destinadas ao município, considerando a baixa disponibilidade de informações, bem como a desatualização dos dados constantes no portal específico da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e considerando a necessidade de os parlamentares dessa Casa Legislativa prestarem contas e fornecerem informações acerca do andamento das emendas parlamentares captadas junto a senadores, deputados federais e estaduais, faz-se necessário o presente pedido de informações com o objetivo de garantir maior transparência e acesso adequado às informações relativas às emendas parlamentares destinadas ao município de Caxias do Sul no período compreendido entre janeiro de 2024 e julho de 2026. 1. Relação completa das emendas parlamentares destinadas ao município de Caxias do Sul no período compreendido entre janeiro de 2024 e julho de 2026, contendo no mínimo a parlamentar autor ou bancada, comissão, quando for o caso. B. Esfera federal ou estadual. C. Modalidade da emenda, individual, bancada, comissão, ministério ou equivalente estadual. D. Número da emenda. E. Data da indicação da emenda parlamentar. F. Programa, convênio, proposta ou instrumento correspondente. G. Órgão concedente. H. Secretaria Municipal responsável. I. Objeto originalmente aprovado. J. Valor total da emenda. K. Contrapartida municipal prevista, quando existente. L. Natureza do recurso. Custeio, investimento ou outra classificação utilizada pelo órgão concedente. E M. Indicação de eventual vinculação obrigatória do recurso ou objeto originalmente aprovado. Número 2. Quanto à execução financeira de cada emenda, informar: a.
Data de aprovação. B. Data da assinatura do instrumento quando houver. C. Data da liberação dos recursos. D. Valor efetivamente transferido ao município, discriminando as datas e os valores de cada parcela quando houver liberação parcelada. E. Número de conta bancária específica ao fundo municipal em que ocorreu o ingresso do recurso. F. Saldo financeiro existente na data da resposta. G. Valores já utilizados. H. Valores eventualmente devolvidos. E I. Valor cuja liberação ainda esteja pendente. Número 3. Quanto à execução administrativa, informar para cada emenda em qual fase se encontra, indicando quando aplicável. A. Aguardando a apresentação de plano de trabalho ou projeto. B. Aguardando análise técnica do órgão concedente. C. Aguardando liberação financeira. D. Em fase de elaboração de projeto. E. Em fase de licitação. F. Licitação publicada. G. Contrato firmado. H. Objeto em execução. I. Objeto concluído. J, prestação de contas em andamento. K, prestação de contas aprovada. L, prestação de contas pendente. E M, outra situação administrativa pertinente. Número 4. Relativamente às emendas que ainda não tiveram sua finalidade integralmente executada, informar. A, o motivo da pendência. B, se existe prazo para a utilização do recurso ou apresentação de projeto, indicando a respectiva data limite. C, se há risco de perda do recurso. E D, quais providências administrativas estão sendo adotadas para assegurar sua execução. E a cada data limite prevista em cada instrumento para apresentação de projetos, documentos, realização de licitação, execução do objeto e prestação de contas conforme a etapa aplicável. 5. Informar quais emendas deixaram de ser executadas em seu objeto originalmente aprovado, em razão de um município não ter realizado previamente a despesa com recursos próprios, indicando: A, objeto inicialmente previsto. B, a justificativa. C, novo objeto da emenda parlamentar. D, fase em que se encontra a execução conferida ao respectivo recurso. E, existência da data limite para a substituição do objeto. E F, eventual autorização do órgão concedente. 6. Informar quais emendas tiveram perda parcial ou total de recursos, cancelamento, devolução ou bloqueio, indicando: A, motivo. B, data do fato. E C, providências adotadas pelo município. Caxias do Sul, 14 de julho de 2026, 151 da colonização e 136 anos da emancipação política. Assinam este requerimento os vereadores Sandra Boneto, Ramon de Oliveira Teles, Iago Morandi, Daiane Melo, Cláudio Libardi, Andressa Marques, Rose Frigeri, Lucas Caranhato, Estela Balardim. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Declaro abertas as inscrições para a discussão do requerimento. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. Bom, presidente, este pedido de informação, ele foi ainda colocado no dia 14 de julho, né? Justamente porque a gente foi consultar as nossas emendas parlamentares e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo no portal da prefeitura, porque a gente só tinha informações do ano de 2025. 2026 a gente não tinha informação nenhuma. Então eu questiono, cadê a transparência? Porque esta vereadora já trouxe para Caxias do Sul 7 milhões em emendas parlamentares. E a gente precisa dizer para os moradores lá de São João como que está a execução da sua emenda, aonde que está, de que maneira. A gente precisa saber também a tão falada emenda Papi, que já mudou agora, não é mais emenda Papi, ela já vai para recursos que são necessários lá no nosso aeroporto, mas também o aeroporto já não é mais da prefeitura. Como está essa emenda? É uma emenda de 1.300.000. E aí a gente não consegue achar algo sobre essa emenda. Por quê? Porque a página da prefeitura, gente, ela está desatualizada. Porque a gente não tem transparência. E aí me preocupa o quê? Que daqui a pouco a gente vai perder essas emendas. Então,
os parlamentares desta casa vão até Brasília, articulam com os seus deputados e a gente traz recurso para cá. Mas a gente traz recurso para cá e a prefeitura faz o quê? E a gente não consegue saber o que a prefeitura está fazendo, porque no portal da transparência ele está desatualizado. Mas, gente, então, qual o nosso recurso? O nosso recurso é fazer pedido de informação. Um pedido de informação que já devia ter entrado nessa casa, né? Que ele foi protocolado lá em 14 de julho, e depois de quanto? Um mês? Tudo bem que nós estávamos em recesso, mas ele podia ter vindo no dia seguinte do recesso. Então, eu queria saber exatamente o que está acontecendo com os recursos que a gente traz. Porque, às vezes, me parece que a gente não precisa de dinheiro aqui na nossa prefeitura. Porque eu vi colegas dizendo que o prefeito falou para eles que não precisa de recurso, que está tudo bem, está tudo certo, está tudo sendo feito. Isso a gente já ouviu lá atrás, né? E continuam com esse discurso. Mas daí, aportar a essa casa um projeto de 490 milhões de reais brasileiros, isso aí, Libardi, em que vai ser pago pelos próximos prefeitos e a gente não sabe para fazer o quê? Espera aí, né, gente? Ou estão achando que essa Casa Legislativa, as pessoas, os 23 vereadores que estão aqui, são palhaços, ou eu não sei exatamente o que essa gestão Adiló está pensando. Recursos a gente traz, mas a gente não sabe onde vai, né? Dinheiro, dizem que não tem, lá pelas tantas tem. Aí manda um empréstimo milionário para essa casa, sem a gente ter esclarecimentos de transparência. Gente, está na hora de parar e está na hora de ouvir mais os vereadores dessa casa. Porque eu tenho certeza que, se ouvirem os vereadores, vão estar ouvindo a voz do povo. Porque, afinal de contas, nós aqui representamos o povo caxiense. E, se representamos o povo caxiense, está na hora de ouvir mais a gente. Seria isso. Muito obrigada. Próximo inscrito, vereador Fiuza. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a minha colega vereadora Sandra, parabenizar a Vossa Excelência por este requerimento de pedido de informação a respeito das emendas parlamentares. Essa é a discussão, emendas parlamentares. Para que possamos, nessa discussão, neste primeiro momento, entendermos a questão da transparência. Ela é muito importante no poder público, principalmente nesta casa de legisladores, de homens e mulheres que aqui foram colocados pelo voto democrático do povo, para que nós possamos, no mínimo, defender esta questão dos recursos públicos bem utilizados. Agora, nós sabemos da complexidade que é as emendas parlamentares quando ela não se tem um devido fim de uma forma organizada. Quero explicar para que não fique confuso. Nós temos várias emendas parlamentares. Uma menos burocrática, que é a emenda PIX, a emenda de custeio, que ela serve e rege para auxiliar as despesas do município. É mais prático de poder utilizar. É mais viável do Poder Executivo fazer com que ela funcione de uma forma mais objetiva e mais assertiva. Quando nós falamos de emendas, que no costume do dito popular que nós falamos aqui, vereadora Sandra, que é aquela emenda carimbada. É aquela emenda proposta para um equipamento, para a compra de um veículo, seja para a educação, para a saúde, ou para uma secretaria, enfim. Então, nós sabemos que é preciso seguir um critério que os ministérios colocam para que ela também tenha uma execução mais viável. Mas, para a gente não se atentar muito aqui e não demorar, eu quero pedir aos nobres pares que possamos votar a este requerimento da nobre vereadora Sandra favorável,
porque é importante para esta casa que nós possamos entender a respeito das emendas parlamentares, para que, quando nós tivermos o privilégio de termos os nossos deputados favoráveis a nos dar essa oportunidade de emendas, a gente possa ver elas estarem sendo colocadas na nossa cidade. Então, no momento oportuno, senhor presidente, estaremos votando favorável a este requerimento da nobre vereadora Sandra Boneto. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Próximo inscrito, vereadora Rose Frigeri. Bom, eu entendo essa diferença do tipo de emendas, mas eu quero dizer que aqui no nosso município, não importa o tipo de emendas, muitas vezes ela se perde da sua verdadeira função. Por exemplo, a questão da ambulância, que a deputada Denise Pessoa destinou, uma ambulância do SAMU, para descentralização para a área rural. Estava bem definido, estava acertado, foi para a conta geral, era certo, era comprar uma ambulância do SAMU, não tinha maiores questões de licitações, de tomadas e de preço, etc., em relação à emenda. Nós ficamos sabendo, e eu digo nós, porque eu estava naquela reunião, se eu não me engano, em Vila Oliva, o ano passado, ou Vila Seca, que a gente fez umas reuniões da saúde em todas as áreas, em todas as UBSs, lá que a gente ficou sabendo pelo secretário que não existia mais essa verba, sendo que nós, acho que o vereador Fantinel participou de alguma, a vereadora Aldoneide alguma, nós estávamos discutindo com as UBSs da área rural onde ia ser feita essa descentralização e onde seria o espaço. Acho que o vereador Fantinel também tinha conseguido alguma verba para colocar em Fazenda Souza, essa descentralização. Enfim, nós ficamos sabendo que não tinha mais essa verba para ambulância do SAMU, que era uma emenda da deputada Denise. Vou dar um exemplo de uma emenda diferente, que é essa que o vereador Fiuza fala. Em 2022, quando eu estava aqui de suplente, eu tive uma emenda do deputado Bongás de 200 mil lá para o Memorial do Santa Fé. Fizemos fotos, tivemos a garantia do prefeito que ia ser feito para aquilo, toda essa história. Esse dinheiro entrou na conta da prefeitura no início de 2024 e não foi aplicado. Bom, enfim, agora eu soube, fui atrás, que ele está lá na Secretaria de Assistência Social, mas junto com mais 15 emendas que dizem respeito à assistência social, ele iria para uma, agora me fugiu a palavra, para uma licitação dessa simplificada, para que mais entidade pudesse entrar naquela emenda, se credenciar para receber essa emenda. Isso, chamamento. Aí o secretário nos disse, bom, vocês podem tentar ver alternativa, uma delas é falar com as entidades para que ninguém se credencie nas outras. Sim, entre as 15 a gente pode até combinar, mas existem inúmeras entidades na cidade. Aí o que eu fiz? Pesquisei, tentei achar uma alternativa, apresentei para o procurador, ele achou razoável, mas me disse que isso era lá na CEPLAN, com o assessor jurídico, fui lá, conversei com o assessor jurídico, isso aí tem mais de 2 meses, estou esperando o retorno do assessor jurídico que me disse, em seguida lhe respondo, vereadora, o em seguida passou 2 meses, passa tão rápido, eu já nem me lembro a data. O que aconteceu? O que eu fiz? Aquelas 15 emendas, eu fiz um projeto alternativo, um PL, para que o prefeito mandasse para a Câmara, dizendo 50 mil para tal coisa recebida pelo vereador tal, do deputado tal, que a Câmara autorizasse para blindar até o Executivo, aquelas 15 específicas que a Câmara autorizasse o prefeito a
encaminharam aquela emenda com uma série de argumentos, fiz essa proposta para o procurador, ele achou razoável, mas disse que daria o retorno. Não deu. Aí eu fui numa reunião do Conselho de Assistência, não me lembro se a vereadora Estela a vereadora Andressa estava presente, quando foi nos dito lá que o chamamento público estava aberto. Eu disse, não, mas como assim? Eu combinei com o secretário da assistência, eu combinei com o procurador, eu combinei com o poder, lá com o assessor jurídico da CEPLAN, que primeiro ele ia dar retorno a isso. E aí já estava aberto o chamamento público. Então, gente, não dá para confiar. Para terminar, porque meu tempo é curto, o que vai acontecer? A gente não vai mais receber emendas. As emendas vão ser feitas de outra forma. Eu já vi gente falando isso, porque quem se queima somos nós e os deputados e as deputadas que fornecem a emenda. Então, acho que esse pedido de informação é muito importante. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito, vereador Lucas Carinhato. Da tribuna. Melhoras, vereador. Bom dia, colegas, presidente. É a caneta, né? Tomando caneta com prescrição médica, mas tem os efeitos colaterais aí que deixam, às vezes... Não é caneta azul, mas é tudo prescrito e bonitinho. Veja, vereadora Sandra, primeiro eu quero lhe parabenizar. Ainda, acho que a senhora e a vereadora, a senhora que é a proponente do pedido de informações, mas as duas falas da senhora e da vereadora Rose, que antecederam, são muito sóbrias e trazem todas as justificativas para o presente pedido de informações. Todos nós aqui, como parlamentares do baixo clero, da casa mais baixa de leis, né? Se a gente avaliar e pensar das Assembleias Legislativas, da Câmara Federal, do Senado, todos nós nos deparamos aqui peregrinando em Brasília, buscando emendas com os nossos, e as cidades são inundadas de emendas. Bom, considerando os valores de emendas que chegam na cidade, uma gestão, vereadora Andressa Marques, de uma cidade do tamanho da nossa, não ter um setor, um escritório, um CC, dos inúmeros que existem, com competência técnica para resolver emendas, é um absurdo. E eu, quando vejo o governo choramingar, vereador Iago, porque... Não... Cara, mas o Adiló está há 6 anos no poder, meus queridos, meus abençoados e minhas abençoadas. Não começou ontem. A justificativa do Guerra é muito tempo. O Guerra já faleceu na política há muito tempo. Vocês estão no governo, tem CC com triênio, com quinquênio, tem CC que já pagou a casa, já comprou na praia, né? Estão desde lá do... sei lá de quantos anos tem CC que está aí. Já até se aposentaram como CC. Veja, vereadora Sandra e vereadora Daiane Mello. Estou citando as mulheres que são o que nós temos de melhor nessa legislatura. Mas, vereadoras queridas, vejam o seguinte, esses dias teve um pedido de informação aqui na casa refutado pelo governo. O governo estava ouriçado. A base do governo disse que não aprovava nada, vereadora Sandra. O que será que aconteceu, vereador Ramon? Será que a casa tem que decidir alguma coisa nos próximos dias, que é muito importante, que o governo, a base mudou agora, tática? Agora pode. Agora estamos tratando bem? Será? Eu não sei. O que eu sei, Adiló, e ontem encontrei com a Adiló, estávamos lá na Codeca, ouvi muitas falas, até o coitadinho do Scalco, né? Tão inocente, tão querido, foi responsabilizado por uma coisa que podia ter acontecido. Veja, eu não votei no Scalco, tá? Eu votei no Adiló. O cara aqui que foi à oposição 4 anos, mas votei. E agora, no governo Adiló, nem pedido de tirar fio dos lugares que eu peço, nada. Eu sei que a vereadora Daiane tem todas as demandas atendidas, a Rose também tem todas as demandas atendidas, o Iago eu sei também que tem, mas assim, ó, votei no Adiló. O Adiló esquece que quem elegeu ele é os votos do PT. Esse
que a base aqui, eu não me estresso com a extrema-direita. A extrema-direita pode bater vereador e vir Lucas. cunheco. Agora tem uns aqui bem do baixo clero dessa casa, assim, ó, bem baixinho, que vem falar mal do PT. Porque o PT... Mas se não fosse o PT, tinha gente que nem estava aqui nessa casa. Porque não dava para dançar cadeira. Mas vamos seguir no tema. Vamos seguir no tema que eu estou inspirado hoje. Adiló, querido prefeito, com respeito eu estou falando, tem muita gente incompetente no seu governo. Olha o que a vereadora Rose falou. Teve uma emenda de 2022, né, vereadora? Do Bom Gás. Daí a vereadora tem que ir numa secretaria, falar com a outra secretaria, para ver com a outra secretaria, e não tem um bonito do seu CC que possa fazer isso. Demita, prefeito Adiló. Para o senhor não ser mais criticado. Eu sei que é ruim para o senhor, quando o Cláudio sobe aqui e briga, o senhor não gosta, e eu também não gostaria, mas o senhor é prefeito, e a sua turma é muito incompetente. E olha, vamos lembrar, o horário de trabalho é até às 17. Qual é o horário de trabalho dos Correios? Dessa autarquia, uma pessoa que trabalha nos Correios, deve ser 44 horas semanais, 8, então das 8 às 17. Lá nos Correios é assim. Não tem nenhuma relação que eu estou falando, só estou pegando essa autarquia. Mas não só nos Correios, eu posso pegar outras relações, se vocês quiserem. Então, bote os CCs trabalhar, correr atrás das emendas, resolver os problemas, senão nós vamos fazer... E vamos aproveitar para fazer mais pedido de informação, que a base está bem querida agora, que é aprovar tudo da oposição, sem ter nenhuma segunda intenção. Desculpe, vereador Andressa Marques. Muito obrigado, gente. Próximo inscrito, vereador Iago Morante, da tribuna. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Aqui, vereadora Sandra, parabenizar a senhora por estar atuante mais uma vez, eu não canso de falar, que dá orgulho, né, de ter uma colega assim, atuante, fiscalizadora de oposição, né, que está colocando pedido de informações né, na questão desse governo que, sim, infelizmente é um governo ineficiente, incompetente, para não usar palavras piores, né? Então eu vou ficar por aí. E sim, é uma bagunça generalizada, eles não se acham entre eles, e aqui eu acho que eu tenho uma vereadora de testemunha, que é a vereadora Andressa, quando a gente estava naquela reunião da saúde. E num certo momento, o procurador, o incompetente do TACA, olhou para nós e disse assim: vocês conseguem... O pessoal ali sem receber salário, aquela confusão toda, mas tu consegue, vereador, vocês conseguem uma lista das pessoas que estão com salários atrasados para mim olhar? Eu pensei, mas se vocês não sabem, como que eu vou saber? Se eles não sabem, se a prefeitura não sabe, não tinha naquele momento, como é que a gente vai saber? Nós não temos como saber. Ou como ocorreu em outra reunião, na questão do Banha Bosco, que o vereador Cláudio tinha os cálculos lá e não batia com o pessoal da prefeitura, e a prefeitura não sabia os cálculos reais. Então isso ocorre, infelizmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, por aí vai. Eu já falei aqui, as reuniões da base ali, até eu acho que foi o vereador Fiuza que organizou uma com a oposição, seria melhor a gente fazer uma reunião por mês com a oposição do que com a base ali, toda semana, que eu acredito que deve ter pessoas que ficam ali, né, não sei, concordando com o prefeito, e aí acaba não chegando em ponto algum. E ele se cerca de pessoas que concordam com ele. E aí que está o real motivo, o real problema. E isso não é só eu que estou falando, mas pessoas próximas do governo que falam, né, que vêm e falam para nós, infelizmente ele está ali com pessoas que concordam com ele, e isso é ruim, né? Porque a democracia a gente tem que ouvir as outras pessoas, pensar diferente, pegar opiniões de fora e por aí vai. Que aí, vereadora Sandra, eu acho que está essa confusão toda. Então, eu acho que, ainda bem que foi aprovado, espero que eles sejam transparentes, não façam igual alguns certos secretários que me mentem, e depois a gente olha no portal de transparência, não bate com o que o secretário mentiroso está falando. Isso aí eu acho, assim, uma falta de respeito. Então, eu espero que continuem aprovando sim, e que eles deem uma resposta verdadeira e honesta para a senhora. Não faça aquela besteira de mandar 1.000, 2.000 páginas, 3.000 páginas, para tirar sarro, não com você, vereadora Sandra,
Sandra, mas com os teus eleitores, com o pessoal do interior que vota na senhora, o pessoal da cidade toda que a senhora pode ter. Eu sempre digo, a gente não tem mais o número de votos, falamos ontem sobre isso aqui, a gente não tem mais o número de votos que a gente veio para essa casa, a gente tem muito mais, representa outras pessoas, porque a gente se torna mais conhecido dia após dia. Então, que eles respeitem a senhora e mandem uma resposta oficial de forma clara e que fique bem embasado para que não ocorra mais esse tipo de bagunça que é generalizada e que assim vai ser. Eu já falei, né? O prefeito Adiló, falei na primeira semana e vou reafirmar. Eles continuam com o esquema do Ronaldinho Gaúcho com a Nike. É contrato vitalício com os incompetentes. Se o cara se destacar um pouquinho, for um pouco melhor, é mandado para a rua. E aí é colocado um incompetente no seu lugar. E assim vai continuar até o final do governo. Vai desgastar, infelizmente, boa parte das pessoas. De imediato, vereador. Bom, vereador Iago, realmente o que o senhor falou referente às respostas que nos são dadas dos pedidos de informações é algo tenebroso. Porque ou vem 6.000 páginas, ou vem uma página dizendo não fizemos reunião ainda com o conselho, quando fizermos responderemos. Então, pelo amor de Deus, né? Sabe o que falta? Transparência. Essa é a palavra que falta neste governo. Transparência. E eu vou ter que concordar com o vereador João Ex, que foi o primeiro que disse que era para demitir os incompetentes. Vereador João, concordo com o senhor. Tem que demitir os incompetentes. Seria isso. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Eu vou fazer ela de pé, mas eu solicito ao senhor que cumpra a resolução de mesa assinada pela mesa diretora com representabilidade de todos os partidos e direções, tanto esquerda, direita ou próprio centrão, e solicite às assessorias que não adentrem ao plenário com adesivos no peito. Muito obrigado. Deferido, vereador. Não reparei, mas fica a dica, então, do vereador para os vereadores instruírem seus assessores, sem material de campanha. Segue, vereador Iago. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita, Daiane Mello, da tribuna. Quando parar. Da tribuna, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sandra, parabéns, né, pela iniciativa do pedido de informação, assinamos juntos, né? Por quê? Porque entendemos que a transparência, ela deve ser prioridade, sim. As emendas, a gente vem falando há muito tempo nessa casa, né, que o governo tem trabalhado muito com a questão das emendas, mas falta transparência de mostrar a questão das emendas. A gente tem um projeto de lei aprovado nessa casa, um projeto de lei de minha autoria, que acresce, né, os dispositivos ali na lei para trazer a transparência nas emendas recebidas. E a gente verificou e até ele está atualizado, mas ele está atualizado depois da lei aprovada. Então, depois de abril deste ano, né? O que a gente tem anterior, infelizmente, a gente tem umas respostas pingadas, né? E isso a gente não pode ficar de uma secretaria em uma secretaria tentando essas informações. E é muito difícil que as nossas emendas sejam destinadas realmente para aquilo que elas vieram, né? Eu tenho emendas da UBS do Fátima, que quando eu fui perguntar para o secretário como é que estava a emenda, a de R$1 milhão, ele disse assim, já foi utilizada. Como já foi utilizada? Se não foi feita a reforma? Não, mas é que foi utilizado na época do Geraldo, da Daniele e tudo mais. Então,
Como assim? Ah, mas eu vou fazer isso e depois a gente vai fazer a reforma. E assim a gente está aguardando, destinou mais uma complementação, mas a gente não tem, né, as definições disso realmente quando vão acontecer. E essas emendas a gente realmente precisa, né, vereadora Sandra, tu que tem uma assessoria também bem presente, né, assim como a minha, quando a gente quer saber de uma emenda, como é que está a determinada situação, vai lá e pesquisa e tem que saber, né? Tem que saber, ó, ela foi destinada para tal, está em tal lugar, é assim, porque às vezes só falta para as pessoas a informação. A pessoa, muitas vezes, que está lá na ponta, lá na rua que precisa do asfalto, lá na UBS que precisa da melhoria, ela quer saber como vai acontecer isso, quando vai acontecer isso. Muitas vezes, ela não precisa fantasiar nada para ela, é dar as informações corretas. E muitas vezes a gente não tem essas informações corretas. Mas eu acredito, né, complementando aquilo que o vereador Iago falou, que é muito dessa administração, né? O prefeito Adiló foi ontem no evento da Codeca, né, vereador Lucas, e me representou que o prefeito Adiló não fazia parte do governo que ele faz parte. Porque ele dizia que tem que pagar a Codeca, que tem que revisar os contratos da Codeca e que tem que tudo. Mas ele é o prefeito, cara. Eu fiquei olhando para ele lá da plateia e eu dizia assim, a minha vontade era dizer, mas o senhor é o prefeito. O senhor que tem a caneta para fazer. Não sou eu, vereadora, que posso fazer isso. Tem que pagar a Codeca porque é uma vergonha, não sei o quê, os nossos contratos são desatualizados, porque não sei... Sim, faça. O senhor é que manda na casa, o senhor que manda na prefeitura. Então, né, ou é todo esse envolto de partidos que mandam, e daí aí fica bem mais difícil. Mas, com toda certeza, votaremos favorável ao pedido de informação. Amanhã, provavelmente, entra nossos pedidos de informação. Fizemos a questão da UBS do Alvorada e também um pedido de informação da Codeca, né, para verificar essas questões. E informação, eu acho, vereadora Sandra, eu que sou formada em comunicação, nunca é demais, que, né, nos municie de informação, porque daí a gente vai saber exatamente do que está falando e a gente não vai falar de diz que me diz que. Peço, né, aos vereadores que votem favorável, né, o vereador Elisandro Fiuza já falou em público, né, ele que é da base, né, falou aí que a base vai votar favorável, e assim a gente espera, porque as informações precisam, né, os vereadores precisam das informações, até mesmo para não se levantar e depois dizer, vocês estão falando, mas vocês não sabem. Mas quando a gente faz pedido de informação, daí às vezes é negado, né? Então a gente tem que realmente saber dessas informações, e por isso que a gente pede que os vereadores votem, né, favorável tanto nesse quanto na questão da saúde que vem e os próximos que vier para esta casa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A próxima vereadora escrita, Andressa Marques. Presidente, vou fazer uma questão de ordem. Sim, vereador. Vou requerer a Vossa Excelência que determine que a mesa de áudio reduza um pouco o nosso retorno, porque está muito alto o retorno de Vossa Excelência de quem utiliza a tribuna no plenário. Tá ok. Pessoal da assessoria, então, se puder dar uma olhada nessa questão da tribuna, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, parabéns pela solicitação, vereadora Sandra Boneto. Importantíssimo, né? Porque em vários momentos, não só eu, todos os colegas, todas as colegas, senão não haveria esse pedido. Quando a gente vai às secretarias falar de algum tema, é muito comum a gente ouvir até com o próprio prefeito, né? Tem que conseguir emenda, sugerem para a gente, né? Tem que ir atrás de emenda. Só que tem dois fatores, dois problemas fundamentais que eu vejo que hoje acabam travando muito o avanço concreto das coisas na nossa cidade. Primeiro, que a gente consegue emenda para algo que depois vai precisar de alguma contrapartida e o município volta e meia afirma que não tem condições de fornecer essa contrapartida, né? E a segunda questão é que eu tive contato com a Secretaria do Planejamento nas últimas semanas, porque solicitei informações sobre alguns planejamentos, alguns projetos que teria que ter sobre assuntos, né, seja a unidade básica de saúde, seja, né, outras questões da nossa cidade. E me deparei com uma situação, dialogando com os técnicos da Secretaria de Planejamento, que, infelizmente, nós temos uma Secretaria de Planejamento que, na prática, não tem condição de planejar nada. Então,
poderia ser, vereador Libardi, da falta de planejamento. Se tu perguntar qual o planejamento que nós temos previstos, que nós queremos concretizar esse ano, eles não vão saber dizer. Se tu perguntar para o prefeito qual é o projeto que ele vai querer entregar até 2028, ele não vai saber dizer. E conversando com os técnicos, com o próprio secretário Antônio Feldman, me dei por conta que nós temos muitas vezes um banco de projetos que no fim são projetos feitos para nada, porque não tem recurso previsto para isso. Então os técnicos trabalham fazendo um projeto que nunca vai sair do papel. E segundo, que a própria prefeitura pede para as pessoas que estão na secretaria fazer projetos, chega na hora de materializar, mas a gente não tem recurso. Então os caras trabalham dia e noite para nada. É desperdício de tempo, de energia, de dinheiro público para sair de algum lugar para chegar em lugar nenhum. Então, na verdade, hoje a nossa cidade está mal. Caxias, né, passa por... E ontem, vereador Lucas, vereadora Daiane, no seminário da Codeca também estava presente. O prefeito Adiló afirmou que Caxias estava no seu pior momento econômico. Mas no jornal, há 2 semanas atrás, ele disse que Caxias não estava quebrada. Eu trouxe a matéria e a sua entrevista para a Rádio Gaúcha, onde ele afirmou que pediria o empréstimo, financiamento para pagar a família Manha Bosco, que queria fazer uma nova reforma da Previdência e que Caxias não estava tão mal assim. Inclusive disse que a saúde da cidade ia bem. Então um dia ele disse que a cidade vai bem, no outro dia ele disse que a cidade está no pior momento. Então, na verdade, Caxias não existe planejamento. Então, como que nós vamos avançar enquanto cidade? Como que a gente vai ter um projeto de cidade, desenvolver Caxias do Sul, né, a nossa economia, as nossas políticas públicas, os serviços, se nós não temos um planejamento na nossa cidade? Se essa gestão não planeja nada, não sabe nem o que vai acontecer no dia de hoje, nem no dia de amanhã. Imaginem daqui a um ano. E eu fiquei muito preocupada com os discursos que eu ouvi ontem. Do prefeito Adiló, que eu e o vereador Libardi já dissemos aqui em outro momento, vereador Daiane, que é o único prefeito que é oposição dele mesmo. Ele falou como se ele não fosse o prefeito da cidade. O prefeito Adiló disse que a prefeitura tem um preconceito com a Codeca, porque a gente contrata a Codeca e não quer pagar a Codeca. Então, mas a gente quem? De quem ele está falando? Ele está falando dele, está falando de algum secretário, ele está falando de quem? E o vice-prefeito Néspolo disse em alto e bom tom que esse governo nunca vai privatizar a Codeca. Está gravado. O vereador Jack estava lá, ele ouviu. E ele disse... E eu me surpreendi. Sinceramente, eu não sei o que o vice-prefeito queria com aquele discurso, mas ele criticou o neoliberalismo, criticou o corte nos investimentos. Então... até um discurso mais à esquerda ele fez ontem, vereador Lucas. Fiquei pensando com qual objetivo, porque ele estava no meio do movimento sindical, no meio de trabalhadores. Então, me parece que o vice-prefeito fez um discurso para alegrar a torcida, mas, na prática, é o prefeito e o vice-prefeito que mais cortam, né? São neoliberais até a alma e agora fazem um discurso contra o neoliberalismo. Então, oposição a eles mesmos é a nova tática do governo Adiló para não dizer que eles são responsáveis pelos problemas da nossa cidade. Vejamos as próximas cenas. Parabéns, vereadora Sandra Boneto, pelo pedido de informações. Próximo inscrito, vereador Cláudio Libardi. Não vai, obviamente não. Pode escrever. R$100, Bortoli. Então, churrascão. Vegano. Aí a estratégia perfeita. Da tribuna, vereador Cláudio Libardi com a palavra. Obrigado. Os cumprimentos, senhor presidente, meus cumprimentos aos meus nobres colegas, a quem nos acompanha de casa, quem nos acompanha posteriormente pelo YouTube. O meu amigo Alexandre Bortoluz, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo hoje. Presidente, todo mundo fala obviedades da vida, né? Me lembro na Copa de 2018, na Copa de 2022, perdão. Todo mundo falava para não levar o Daniel Alves para a Copa do Mundo. Que nós teríamos um problema na lateral direita, não teríamos um reserva, e salvo o melhor juízo, vereador Cristiano Becker, o gol da Croácia começa num erro na nossa lateral direita e nós fomos eliminados por algo que todo mundo avisou o Tite.
Todo mundo falou, não leva, não leva, não leva, não leva. E a vida é assim, muitas vezes nós cansamos de advertir as pessoas acerca das indicações. Eu, em algumas oportunidades, até cheguei a oficiar o prefeito Adiló para que demitisse o secretário Caberlon. Fiz uma indicação, das poucas que eu faço, indiquei uma demissão. Porque entendia que a vida se renova e que a legislação se alterou significativamente no último período. E não adianta a gente usar velhos métodos, vereadora Daiane, porque as coisas mudaram muito desde que o prefeito Sartori foi eleito. Se algo deu certo em 2007, vereador Lucas, 2005, não vai dar certo mais agora. Fazem 20 anos que o secretário Caberlon sabia atuar no poder público. 20 anos. Há 20 anos atrás, eu estava na 6ª série. 20 anos mudou muita coisa. Então, há 20 anos atrás, presidente, ele poderia ser um excelente secretário. Só que nós vemos a repetição do erro todos os dias. Sabe quem também era secretário há 20 anos atrás, vereador Alexandre Bortoluz? O secretário Antônio Feldman, que quando recebe qualquer tipo de crítica, fica brabo. Eu vim aqui, eu critiquei duramente em razão da ineficiência na cedência da Maesa. Ficou brabo. Foi reclamar até com a vereadora Andressa, o Antônio Feldman. E ainda a Andressa falou, o senhor está brabo com quem dele? Eu não vou falar. Eu falo santo, mas não falo milagre. Falou para a vereadora Andressa. Quer dizer, eu falo milagre, mas não falo santo. Sinceramente, eu considero, e tem gente que não gosta da minha atuação, tem liberdade de achar que eu não sou um bom vereador. Agora, eu considero o Caberlon um incompetente, considero o Antônio Feldman um incompetente, e acredito que o prefeito Adiló está preso nas amarras de 2006. Esses dias o secretário, que era presidente da FAS, Mauro, veio aqui, vereadora Daiane, fez um discurso, eu olhei para a Andressa, falei, mas esse discurso é tão 2004. Daí ela olhou para mim e falou, Cláudio, mas tem uns que estão tão 1984 que 2004 nesse governo até avançado é. Então, infelizmente, nós estamos presos em 2004. Eu brinquei com o vereador Jack que a Marco Polo estava procurando funcionários, vereador Lucas. Então, eu quero para o prefeito Adiló demitir para contratarem lá. Sabe o que eu tive de resposta, vereador João? Não vai me quebrar Marco Polo, que é quem mais emprega aqui. Então, são questões assim. Mas, para concluir, eu queria fazer um cumprimento ao secretário Rafael Bueno, que ontem foi duramente criticado, e eu tenho diversas divergências. Agora, a grande questão é a seguinte, quando a nossa deputada federal encaminha emendas, a emenda chega, no outro dia ele liga para mim, para a vereadora Andressa, e fala, vou executar desse jeito em tal dia, gostaria que vocês estivessem juntos. Então, uma parte, vereador. Então, para mim, fique claro, a minha experiência, não dos demais colegas, para mim as emendas do vereador Rafael Bueno na secretaria são executadas. Com certeza. Então, vereador Lucas, eu lhe concedeu a parte. Bem rapidinho, vereador. Eu acho, e muitas vezes aqui a gente fica e foca nos secretários, e eu não tenho problema nenhum. Quem assume a função de ser secretário de governo ruim, acaba ficando maculado por isso. Agora, de fato, o que nós temos que focar é no governo. A vereadora Daiane citou o exemplo da Codeca ontem, o prefeito eleito nas urnas, diante daquela encruzilhada que fomos colocados em 2024, é o prefeito Adiló. E eu sei que tem muitos secretários entristecidos e com a sua saúde mental ruim, em razão dos problemas todos que esse governo tem. Então, tristes tempos para a nossa Caxias. Obrigado, vereador Cláudio Libardo. Que nada. Para mim é um prazer, presidente, e tomara que nos libertemos de 2006 rapidamente, porque, olha, desse jeito que vai, o homem vai conseguir quebrar o município. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Capitão Ramon. Da tribuna.
Da tribuna, vereador Capitão Ramon. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes. Então, vamos lá. O vereador Cláudio Libardi, ele falou que para o senhor ele responde, né? E diz onde é que tá as emendas da deputada Denise Pessoa. Só que eu tenho uma emenda aqui da Denise Pessoa que desapareceu. Não, mas eu vou citar só uma, né? Vamos lá. A novela da UBS São Vítor. Começa agora, confira o capítulo. Olha só. Meu Deus do céu mesmo, Jack. Eu teria vergonha também. Vamos lá. UBS São Vítor. Para construir a UBS São Vítor, necessários 2 milhões de reais. Acompanha comigo, não perca nada, porque tem detalhes. 2 milhões de reais. Falei o seguinte, vamos construir essa UBS. Não, já tem 1 milhão da Denise. Já tem 1 milhão da Denise, então não dá para colocar a emenda do Marcon. Vai para lá, vai para cá, enfim. Uma emenda era da Denise e outra era do partido. Consegui colocar as duas. Depois, desapareceu a emenda da Denise. Desapareceu a emenda da Denise. Foi para a UBS Caminhos do Meio. Só que aí eu comecei a pesquisar. Qual UBS Caminhos do Meio? Qual que é o UBS Caminhos do Meio? Onde é que ela está localizada? Ô Dai, me ajuda aqui. Onde é que está localizada essa UBS Caminhos do Meio? Capitão Ramon, essa UBS não existe. É o quê? Está escrito no documento da Secretaria de Saúde que a destinação de 1 milhão de reais da deputada Denise Pessoa de 2023 foi para a UBS Caminhos do Meio, ela não existe. Aí falei com a vereadora Rose. Rose, a emenda da Denise não está lá, está numa UBS de Caminhos do Meio que ela não existe. A vereadora Rose não está aqui no momento, mas depois ela vai saber. Consegui uma emenda de 1 milhão de reais para a UBS São Vítor. Aí, graças ao Lula, cortou 17%. Virou 830 mil reais. Falei com o Marcon. Marcon, nós temos que garantir 1 milhão de reais. Então, sabe quanto é que foi mandado? 1.204 mil reais. Tirando 17%, fica 1 milhão de reais. E o secretário de Saúde não sabia. Não sabia que tinha chegado 1 milhão de reais na secretaria dele. Não estou aqui falando da pessoa, mas é o secretário, tá na secretaria, aguenta. Se não aguenta a pressão, volta para o plenário. E agora, é toda semana que eu tenho que explicar para o Genésio, lá do Vitória, que vem aqui, para a Dona Lourdes, lá de São Vítor, para o Leonel, de São Vítor, para a Natainara e para tantos outros lá da comunidade, que toda semana me procuram aqui. Capitão, e a UBS de São Vítor? E a UBS de São Vítor? Tivemos uma reunião lá, o vereador Rafael Bueno não falou ré com cré. Resultado, nada da UBS de São Vítor. E com isso, nós vereadores que vamos até Brasília, que solicitamos parlamentares, emenda para o município, ficamos como? Se as emendas chegam aqui, e essa emenda chegou, eu tenho a confirmação, chegou em dezembro de 2025, as emendas chegam e não são executadas. Enquanto isso, você fica desassistido. E aí eu pergunto, o que a prefeitura faz com dinheiro? Pelo amor de Deus, alguém visualizou um buraco negro na Praça Dante Alighieri? Eu acho que deve ter, que muda de galáxia lá. Porque o dinheiro desapareceu. É aquele da Ratazana, né? Nós vamos ter que chamar o Fantástico para Caxias do Sul, aquele repórter que fazia a investigação. O Grisotti, cadê o dinheiro que estava aqui? É só isso. Porque são 4 bilhões para se administrar. E não consegue administrar. E mais tantos milhões de emenda parlamentar. Eu estou falando só do parlamentar que me manda emenda, fora dos outros partidos. E a cidade não evolui, a cidade está parada. Pelo contrário, eu não sei se existe essa palavra, vereadora Daiane Mello, mas a cidade está desevoluindo. Ei, vereador Lucas, existe essa palavra, desevoluir? Então, se não existir, Caxias do Sul acabou de fundar. Caxias do Sul está desevoluindo.
Uma palavra que eu acabei de inventar para Caxias do Sul, porque é a realidade da nossa história, infelizmente. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Jack, da tribuna. Vou lhe pedir uma parte, por gentileza. Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Quero dizer para vocês que eu acho muito importante essa questão de pedido de informações, mas enquanto isso a gente fica debatendo aqui o meio-dia aqui, assuntos que vêm e depois ninguém sabe para onde que vai. E segundo, as ruas lá do Monte Carmelo continuam do mesmo jeito. Os assuntos que interessam realmente para o povo continuam do mesmo jeito. Então a gente tem que ocupar o nosso espaço aqui para representar. Cada um representa aquilo que está aqui para representar. Uns representam a verdade e outras mentiras. Por gentileza. Muito obrigado. O senhor sabe que tem muita distorção mesmo, né? Queria deixar claro que um mutirão de saúde mental realizado por esse município, com atendimento de psicólogos, psiquiatras e neurologistas, foi pago com uma emenda parlamentar da deputada federal Dayana Santos, no valor de R$650 mil. O secretário nos contatou e pediu o que gostaríamos de fazer com a emenda e nos apresentou os projetos, que, salvo o melhor juízo, tem um banco de projetos para custeio, não para estrutura, e nós poderíamos escolher dentre os projetos de custeio. Então, bom, nós fazemos oposição aqui ao governo, e fazemos oposição com verdade, vereador Zé D'Ambrosio. Quando eu tenho problema, critico. E ainda queria aproveitar essa oportunidade para destacar um cargo em comissão desse município que nos auxilia, né, vereador Andressa, que é o Vinícius Piazza, professor, que hoje está vinculado à Secretaria de Esporte, que tem diversos projetos também que auxiliam a nossa comunidade. Vereadora Sandra, nós entendemos que muitos desses projetos são válidos. Queria fazer um cumprimento público a ele, que em toda oportunidade que nós temos emendas parlamentares, imediatamente ele nos chama. Hoje também havia nos chamado, na semana passada havia nos contatado. Então nós temos planejamento aí com essas emendas parlamentares de ajudar o Instituto Torino, que Vossas Excelências aqui aprovaram a declaração de utilidade pública, ajudou a crianças em dificuldades econômicas. E também queria aproveitar para falar que a última emenda destinada, nós fizemos 2 requerimentos especiais, um para o bairro Cruzeiro, através da vereadora Andressa, para a reforma da praça, e outro por meu requerimento, em especial por um requerimento de um grande amigo meu e amigo do senhor, que é o Álvaro, do Monte Carmelo, para a instalação de uma praça no Monte Carmelo e também para a destinação de uma reforma na pracinha do lado do Monte Carmelo. E são situações que eu tive que buscar a Secretaria do Planejamento para requerer o projeto, mas que a Secretaria do Esporte e Lazer sempre se colocou à disposição da gente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Eu tenho maior respeito por cada um dos colegas aí e estou aqui para dizer assim, temos que ter transparência sim, e com certeza no momento oportuno eu vou votar favorável sim, vereadora Sandra. A gente conversa todos os dias, né? Então eu acho que temos que ter transparência, sim, não tem problema nenhum de votar sim, e acho que os pedidos de informação é importante quando tem relevância. Quando não tem, a gente está perdendo tempo de ajudar as pessoas que mais precisam lá fora. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão. Em votação. Declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Caiu o sistema aqui. Alguém pediu para declarar voto? Acho que não. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Aqui está quase sem bateria. Embora com dificuldades no sistema, eu voto sim, senhor presidente Wagner Petrini.
Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento de pedido de informações ao prefeito 28/2026 foi aprovado pela maioria das vereadoras e vereadores. Com voto contrário do vereador João Ex, ausentes vereador Estela Balardim e vereador Pedro Rodrigues, em representação vereador Sandro Fantinel. Em discussão única e votação, requerimento pedido de informações ao prefeito número 29/2026, de autoria da Comissão de Saúde, que solicita informações acerca da execução das metas previstas no Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Porém, entra um adiamento de um dia a pedido da vereadora Andressa Marques. Para justificar o pedido de adiamento, vereadora Andressa Marques. Vereador, tem que ser a vereadora Andressa Marques, para justificar. Senhor presidente, dialogando com a própria vereadora Estela, hoje na parte da manhã ela teve um atendimento de saúde, dentista especificamente, e ela não poderia chegar a tempo. Portanto, nós combinamos, como ela é presidenta da Comissão de Saúde, achamos oportuno ela estar presente. Obrigado, vereadora. Em votação, o adiamento de um dia. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. É para votar contra, então? Votem contra, por favor, nobres colegas. Eu votei contra o meu próprio pedido, tudo certo. É que a oposição é muito organizada. Vereador Cláudio Libardi vota não. Não, é que deve ser muito importante o assunto, né? Faz pedido de informação, faz pedido de adiamento, deve ser muito importante o assunto, né? Vai votar, vereador João Ex? Vereador Voto favorável. Só trocar isso, senhor presidente. Favorável, vereador Fiuza. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Pedido de adiamento foi rejeitado pela maioria das vereadoras e vereadores. Com votos contrários, o vereador Aldonei Machado, Andressa Marques, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Mello, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Lucas Carenhato e Sandra Boneto. Abstenção, voto do vereador Jack. Ausentes, os vereadores Bortola, Pedro Rodrigues e Marisol Santos. Em representação, o vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Requerimento de pedido de informações ao prefeito. Solicita informações acerca da execução das metas previstas no Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, no uso das atribuições que conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal requer que seja encaminhado ao Poder Executivo o presente pedido de informações, para que, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, sejam prestados os seguintes esclarecimentos acerca da execução das metas previstas no Plano Municipal de Saúde 2026-2029. 1. Da implantação da Policlínica Municipal, meta 18. Considerando que o Plano Municipal de Saúde prevê o objetivo 2, a ampliação, o acesso à atenção especializada, mediante a construção de uma policlínica municipal com a utilização de recursos extraordinários, solicita-se informar. 1.1. Qual é o estágio atual da elaboração do projeto técnico e do cronograma de implantação da Policlínica Municipal. 1.2. O município já garantiu ou recebeu os recursos extraordinários previstos para a execução da obra? Em caso afirmativo, informar a origem dos recursos, os respectivos valores e a situação da execução orçamentária. 1.3. Já existe definição do local onde será implantada a policlínica? Em caso positivo, informar o endereço e os critérios utilizados para a sua escolha. 1.4.
Qual é a estimativa de capacidade de atendimento da futura unidade e de que forma sua implantação contribuirá para a redução da demanda reprimida por consultas, exames e procedimentos especializados? Dois, da redução das filas de espera e da realização de multirões, meta 17. Considerando que o plano estabelece a realização de multirões para a redução do tempo de espera por consultas e exames e cirurgias, solicita-se informar. 2.1. Quantos multirões foram realizados desde o início da vigência do Plano Municipal de Saúde 2026-2029? 2.2. Quais especialidades e procedimentos foram contemplados em cada multirão? 2.3. Qual foi o quantitativo de atendimentos realizados e qual o impacto na redução das filas de espera para consultas, exames e cirurgias eletivas? 2.4. Quais recursos financeiros foram empregados na execução dessas ações? 3. Das melhorias nas unidades que atendem o SUS. Meta 16. Considerando a previsão de promoção de melhorias nas condições de funcionamento das unidades de saúde, solicita-se informar. 3.1. Quais unidades básicas de saúde e demais serviços do SUS recebem melhorias estruturais, reformas, ampliações ou novos equipamentos desde o início da vigência do plano? 3.2. Qual o investimento em cada intervenção, discriminando a origem dos recursos utilizados? 3.3. Quais outras melhorias encontram-se em fase de planejamento, licitação ou execução? 4. Da força de trabalho na saúde. Objetivo 1. Considerando a necessidade do fortalecimento da atenção primária e da estratégia de saúde da família, solicita-se informar. 4.1. Existe planejamento para a realização de concurso público ou novas contratações de profissionais da saúde com vistas ao cumprimento da meta da ampliação de equipes de estratégia de saúde da família? 4.2. Quantas equipes de estratégia de saúde da família encontram-se atualmente cadastradas e em funcionamento no município? 4.3. Quais as ações de educação permanente em saúde vêm sendo desenvolvidas para a qualificação dos profissionais, especialmente nas áreas de atendimento às populações vulneráveis e a utilização de ferramentas de saúde digital? 5. Das ações de vacinação e vigilância sanitária, metas 13 e 15. Considerando que o objetivo 4 estabelece metas relacionadas à prevenção de doenças e ao fortalecimento da vigilância sanitária, solicita-se informar. 5.1. Qual é o índice atualizado de cobertura vacinal das crianças menores de 2 anos para cada um dos imunizantes contemplados pela meta 3? 5.2. Quais estratégias estão sendo adotadas para garantir a manutenção da cobertura vacinal mínima de 95% prevista no plano? 5.3. Quais são as 6 ações essenciais da vigilância sanitária consideradas para o fim do cumprimento da meta 15? 5.4. Qual o percentual de execução alcançado em cada uma dessas ações desde o início da vigência do plano discriminado, quando possível? Número de cadastros, licenciamentos realizados, números de inspeções sanitárias efetuadas, quantidade de análise da qualidade da água realizada pela vigilância, quantidade de amostras coletadas para análise fiscal de produtos, número de denúncias e reclamações apuradas, ações educativas promovidas junto aos estabelecimentos e à população. 6. Do programa Remédio em Casa. Considerando a previsão de implantação do projeto piloto Remédio em Casa, solicita-se informar. 6.1. O projeto já foi implantado? 6.2. Em caso afirmativo, informar o número de usuários atendidos, os critérios de elegibilidade, a abrangência territorial e os resultados obtidos até o momento. 6.3. Em caso negativo, informar as razões
para a não implementação e o cronograma previsto para sua execução. Justificativa. O presente pedido de informações tem por finalidade subsidiar as atividades fiscalizatórias do Poder Legislativo, permitindo o acompanhamento da execução das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde 2026-2029, especialmente quanto à implementação da atenção especializada, a redução das filas de espera, o fortalecimento da atenção primária, as ações de vigilância sanitária e as políticas de prevenção. A obtenção dessas informações permitirá verificar o grau de cumprimento das metas pactuadas e a correta aplicação dos recursos públicos e a afetividade das ações implantadas, assegurando transparência na gestão de saúde pública e contribuindo para o aprimoramento dos serviços prestados à população de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 9 de julho de 2026, 151 anos da colonização, 136 anos da emancipação política. Assinam esse pedido de informação, vereadora Estela Balardim. Bom, são os membros da Comissão de Saúde. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Declaro abertas as inscrições para a discussão do requerimento. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Estava em atendimento médico no SUS para mostrar como é importante a saúde pública na nossa cidade, como ela contempla a todos nós, independente do local onde nós estamos. Observando o Plano Municipal de Saúde, nós, enquanto comissão, conseguimos perceber que a gente precisa estar em consonância a ele, porque ele tem metas, ele estabelece questões prioritárias para avanços importantes na saúde do município de Caxias do Sul. O pedido de informações inicia tratando da policlínica. A policlínica foi algo que foi posto há pouco tempo, mas que está no nosso Plano Municipal de Saúde. A gente já cansou de falar aqui nesta Casa Legislativa a importância que seria nós termos esse equipamento de saúde para que a gente tivesse efetividade na redução das filas de médicos, exames, consultas especializadas, para que a gente tivesse esse atendimento à população, porque a gente sabe que é uma realidade. Todos os dias nós recebemos ligações, mensagens infinitas de pessoas que estão há 1, 2, 3 anos esperando por uma consulta ou um exame especializado. Então, a gente sabe da importância desse equipamento de saúde. Ontem, a gente teve a oportunidade de tratar nessa casa a importância também que tem a atenção primária para a saúde. A gente tem o financiamento da saúde ligado diretamente aos indicadores. Os nossos indicadores estão diretamente ligados à qualidade do atendimento prestado nas nossas unidades básicas de saúde. Então, a gente precisa saber quais que são as ações que estão sendo voltadas para a execução da melhoria desses espaços, para que a gente também tenha como fortalecer com ideias, com planejamento, de forma mais transparente, de forma mais participativa, a gestão da saúde em Caxias do Sul. A gente está num momento onde estamos visitando as UBSs. Então, diversas UBSs estão sendo visitadas por os membros da Comissão de Saúde e a gente consegue ver que, infelizmente, as equipes de estratégia da família são muito reduzidas. Elas não estão em quase nenhuma das nossas UBSs. E essas equipes são responsáveis por um trabalho essencial de prevenção e promoção à saúde. Nós temos em Caxias do Sul um número menor de estratégia da família do que está lá no Ministério da Saúde. Então, a gente precisa ampliar esse número. A gente precisa olhar para essa situação e ver que tem algo que precisa ser feito. Então, a gente quer, no final do ano, poder fazer um diagnóstico da atenção primária. Entendemos que esse pedido de informação vai auxiliar não só o Legislativo, não só cada um de vocês, colegas,
colegas, para que a gente consiga ter uma atuação cada vez mais assertiva em relação às questões de saúde, mas auxiliará também o Executivo Municipal, tendo em vista que a gente terá mais transparência na gestão dos recursos públicos voltados para a saúde, na gestão do RH voltado para a saúde. Saúde é um tema prioritário na vida de todos e todas, é um tema latente, que infelizmente a gente vê que vem sendo negligenciado. As pessoas, elas se sentem abandonadas, as nossas UPAs estão sobrecarregadas, nos nossos hospitais faltam leitos. Então a gente precisa de fato olhar e pensar que se a gente continuar investindo apenas em média e alta complexidade, nós continuaremos enxugando gelo, porque as nossas UPAs continuarão lotadas, os nossos hospitais continuarão lotados, mas mais de 80% dos atendimentos realizados nas unidades de pronto atendimento, ou seja, na média complexidade, são atendimentos que poderiam ter sido realizados na UBS, poderiam ter sido realizados na baixa complexidade. Então, a gente precisa olhar, de fato, pensar aonde estamos errando, aonde há lacunas, aonde ainda precisamos melhorar, para que a gente possa, coletivamente, tornar cada vez mais forte e pujante a saúde pública de Caxias do Sul. Muito obrigado, e eu peço a todos os colegas que aprovem esse pedido de informação, porque ele auxiliará a Comissão de Saúde, mas tenho certeza que auxiliará a cada um de vocês também no que diz respeito ao nosso trabalho voltado para a saúde pública. Muito obrigada. Próxima vereadora inscrita, Andressa Marques. Senhor presidente, eu queria aproveitar a vereadora Estela lhe parabenizando, né, pelo trabalho coletivo que temos feito. Vinícius também é assessor da Comissão de Saúde, em relação aos debates, né, dessa política que é fundamental na nossa cidade e que nesse momento passa por um crise, né, um momento de crise. Queria falar sobre a polêmica do dia de ontem, vereadora Estela, que a Secretaria de Saúde lançou uma nota dizendo que era fake news. E eu vim aqui falar para o secretário Rafael Bueno, e vereador Jack, por favor, leve o recado para ele, que nós estamos aguardando ele virar essa casa. Porque ele não pode afirmar uma coisa num dia, numa reunião com várias pessoas, e no outro dia dizer que essas pessoas estão mentindo. E eu queria também debater a concepção, vereadora Daiane, da questão de saúde. Vereadora Estela, a senhora trouxe sobre as unidades básicas de saúde. Qual que é o problema da Secretaria estar defendendo a centralização dos atendimentos? O objetivo da atenção primária é que esteja perto da casa das pessoas. Nós defendemos que tenham unidades básicas de saúde cada vez mais próximas das casas das pessoas. Mas é claro, elas estarão vazias se não tiverem profissionais para atender as pessoas. Por que a UBS Alvorada ela está vazia, segundo a Secretaria? Porque eles estão defendendo centralizar UBSs na região Planalto e na região da Zona Norte. E chama a atenção que são áreas vulneráveis da nossa cidade. Engraçado que eles não propõem isso no centro. Porque eles querem resolver um problema da Secretaria, de não contratar profissionais. A Secretaria não contrata mais médico, não contrata mais enfermeiros, não contrata mais agentes comunitárias e quer centralizar os atendimentos para poder colocar todas as equipes ali. Nós não somos a favor disso. Eu já avisei ontem, né, conversei com a vereadora Daiane, mas estava refletindo durante o dia. Essa não é a solução para resolver os problemas da atenção primária da nossa cidade, vereadora Estela. Se isso virar moda, daqui a pouco a gente tem 20 unidades básicas de saúde na cidade, as pessoas vão ter que pegar ônibus, vão ter que peregrinar de madrugada para ir até a UBS. Imagina, vereador Juliano Valim, se lá no seu território todo mundo tiver que ser atendido na UBS Serrano. Ela vai dar conta? O espaço vai ser suficiente? Então, é a solução centralizar atendimento numa UBS porque a Secretaria não contrata profissionais. E aí tu vai falar com o secretário, mas a gente não tem orçamento. Gente, sinceramente, se não tem outras alternativas para apresentar para a população que não seja o retrocesso, né, a diminuição dos atendimentos do serviço público, tem que pedir para sair. Não dá mais. Né? E aí, eu respeito o vereador secretário Rafael Bueno. Pessoalmente falando, não tenho nada contra ele, não é essa a questão.
Mas, politicamente falando, eu discordo 90% das atitudes que a Secretaria tem tomado ultimamente e falo publicamente, falo na cara dele, se ele quiser, porque o vereador Rafael Bueno tem um problema grande com crítica, é como se ele fosse perfeito, mas aí a questão não é essa. Aqui a gente está debatendo para discutir as soluções e as alternativas para a nossa cidade. E as alternativas não são fechar o UBS, restringir atendimento, centralizar, né, profissionais, porque eles não conseguem contratar mais gente. Sinceramente, na UBS Serrano deveria ter 4, os agentes comunitários têm 2. No bairro Cruzeiro deveria ter 4, tem 2. É claro que as pessoas não vão ser atendidas. Aí daqui a pouco lá na nossa região, o vereador Ramon, vamos dizer que é para todo mundo ser atendido na UBS Cruzeiro. Não tem condição, né? Então, eu estou aguardando o secretário Rafael Bueno vir até aqui, desmentir, então, o que ele mesmo disse, porque se alguém está mentindo nessa história é ele, né? Não somos nós. E ontem na rádio, né, em todos os veículos de comunicação, estavam discutindo sobre esse assunto e ele teve a capacidade de falar que nós estávamos mentindo. Não, sinceramente, se tem alguém que está mentindo nessa história, é o secretário Rafael Bueno, e ele não deve explicações para mim, ele deve explicações para a população caxiense, e nós tivemos informação que o pessoal do bairro Alvorada está se mobilizando, e nós, nosso mandato, o Conselho Municipal da Saúde, tenho certeza que a comissão também vai estar se mobilizando junto com a população, porque não é dessa forma que nós vamos resolver os problemas da saúde da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próxima inscrita, a vereadora Rose Frigieri. Eu não vou me deter muito, até porque nós estamos com uma situação de uma moção, tem uma pessoa aqui que precisaria, talvez até já tenha saído devido à situação, mas eu queria colocar aqui que eu acho que a Comissão de Saúde está fazendo muito bem seu papel, porque precisamos mesmo saber dessas coisas. Talvez outras perguntas, porque como eu falei ontem, né? Sei lá se eu falei ontem, porque eu falo toda hora, que a pior notícia é sempre a próxima, já teriam mais questões para incluir nesse pedido de informação. A própria questão, depois eu vou pegar o grande expediente, vou falar sobre isso, da policlínica, a própria questão das UBSs, se é fake news, bom, de algum lugar isso saiu. Agora mesmo a minha assessoria está indo lá em algumas dessas UBS para ver o que está acontecendo, se falaram alguma coisa, mas enfim, eu tenho também certeza que o Conselho Municipal de Saúde vai chamar uma reunião, talvez extraordinária, para debater esses temas que são muito importantes. E hoje eu tenho casualmente uma reunião com a diretora da atenção básica, marcada há algum tempo, da Secretaria de Saúde, para outro tema, que é uma emenda também, casualmente, vereadora Sandra, sendo que o nosso atual secretário de Saúde sempre falou que ele foi um dos que mais trouxe emendas para a área da saúde. Eu trouxe uma emenda de 700 mil e até agora ela não está sendo usada naquilo que ela era feita, destinada. Então, sobre isso nós vamos conversar. Então, com certeza, tenho certeza que os colegas aprovarão esse pedido de informação e parabéns à vereadora Estela aqui em nome de toda a Comissão de Saúde. Obrigada. Próxima inscrita, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, obviamente votarei favorável ao pedido de informação, como a gente falou já no outro, da vereadora Sandra, né, da questão das emendas parlamentares. É muito importante a questão da saúde, principalmente num momento em que a gente vive que o prefeito fala uma coisa, o vice-prefeito fala outra, o secretário da saúde fala outra. Ontem eu vim nessa tribuna e falei sobre a UBS Alvorada, eu estive lá. Conversei com as pessoas, conversei com os presidentes de bairro da região e eles disseram que estavam com medo porque tinha esse boato que poderia vir a fechar. O secretário respondeu ao presidente do bairro, Arcobaleno, que eles estavam avaliando essa questão. Quando nós trouxemos aqui, a vereadora Andressa trouxe outras questões através do Conselho de Saúde que teriam mais possibilidades de fechamento das UBS. E daí foi
para a notícia foi a questão de uma fake news, né? Que nós estaríamos fazendo uma fake news e falando para a população uma coisa que não estava sendo ventilada. Mas daí me preocupa, porque eles dizem assim que a Alvorada está em planejamento. Na primeira nota era isso. E hoje, no Mirante, está assim: o BS Alvorada, da Zona Sul, encerrará as atividades. Tá, gente, espera lá. Está sendo planejado, está sendo verificado ou vai fechar? É isso que a gente precisa saber. Nos encontramos com o pessoal lá na Codeca, o prefeito falou que estaria sendo ventilada a situação por causa da outra UBS, mas o vice-prefeito Nespolo disse que não vão fechar. E daí eu falo sobre a questão da importância, né, dos equipamentos de saúde nos territórios. Por exemplo, a Zona Sul. Já sofremos tanto com a questão da policlínica anunciada, que ia ser uma UPA, Zona Sul, depois ela virou a policlínica, depois não estava nem lá na Zona Sul. E agora vamos sofrer de novo com o fechamento de uma UBS lá. E só está acontecendo menos atendimentos na UBS porque não tem médico. Tem clínico, mas não tem dentista, não tem pediatra, não tem ginecologista. Assim, a gente tem uma gestante, ela vai se consultar, não tem médico, ela tem que ir para o São Caetano. É óbvio que ela não vai estar nos números, ela não vai estar nos índices daquela UBS, mas ela reside ali, ela seria atendida ali, ela se vacinaria ali. Mas como ela está indo sempre na UBS São Caetano, obviamente a UBS São Caetano vai estar com aqueles atendimentos, então, né, num nível muito mais alto. Então, não é dizer assim que não tem atendimento na UBS. A UBS está lá, tem atendimento, tem enfermeiros, tem os técnicos, mas tem equipamentos lá que não estão sendo utilizados pela falta de profissionais. E daí é uma decisão da Secretaria da Saúde, uma decisão da Prefeitura de mantê-la, sim, aberto. Então, a gente não pode dizer assim, isso aí está sendo avaliado por causa da falta de atendimento. Não. Vocês retiraram os atendimentos de lá para aí justificar possivelmente um fechamento. Sua parte, vereador Iago. Bem rapidinho, parabenizar. Se o secretário Rafael Bueno tivesse a mesma eficiência para fazer notinha e ficar brabinho quando ele assiste às sessões, para consertar a saúde, o município era outro. Então ele, cada vez mais, na verdade, menos humilde, né? Falava tanto do Guerra e tá faltando para ele calçar ali a sandália da humildade, descer um pouco e saber analisar uma crítica ou um comentário. Se a vereadora Andressa falou aqui, não é ela que está aflita, né? A população que está aflita querendo uma resposta. Era só vir aqui numa humildade e dizer, não, vereadores, não é bem assim, vai ser assado. E por aí vai. Aqui, parabenizar a vereadora Estela pelo trabalho da Comissão de Saúde e também a tua assessoria, que nos ajuda muito, está sempre correndo atrás de assinatura ali, tá sempre muito eficiente. Muito obrigado, a população agradece o serviço de vocês, porque eu sempre digo que a saúde não tem ideologia, né? Então, parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo na cidade. Muito obrigado de coração. Obrigado. Obrigado, vereador Iago. E exatamente, e acho que a gente vai ter um trabalho maior para a Comissão de Saúde, né? Por quê? Porque existe as pessoas que estão na fila da neurologia infantil e que ao chegarem no CES, que estão encaminhadas há 2, 3 anos, o CES está orientando a elas voltarem para a UBS para fazer novo requerimento. Eu recebi diversas reclamações no gabinete na semana passada. Estamos atrás dessas informações, porque obviamente então não vai estar naquela lista de espera, porque está sendo feito novamente para a pessoa entrar na fila. Então a gente está verificando essa parte, vai encaminhar para a Secretaria da Saúde essas situações que são bem graves, porque daí é fácil baixar a fila, né? Então a gente está atento só para deixar registrado e obviamente votaremos favorável. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Libardi vota sim. Vereador Bortola vota sim.
Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento pedido de informações ao prefeito número 29/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com ausências dos vereadores Aldudem Machado, Andressa Malman, João Ex, Jack, Lucas Carenhato, Marisol Santos e Pedro Rodrigues. Em representação, vereador Sandro Fantinel. Em discussão única e votação, a moção número 23/2026, de autoria da vereadora Rose Frigieri. Moção de apoio ao projeto de lei número 6.188/2025, que institui diretrizes gerais para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Síndrome de Dravet, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com a palavra a autora para a leitura da moção. Moção de apoio ao projeto de lei número 6.198, de 2025, que institui diretrizes gerais para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Síndrome de Dravet no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. As vereadoras e os vereadores que a presente subscrevem manifestam seu apoio ao projeto de lei 6.188/2025, de autoria da deputada federal Denise Pessoa, que institui diretrizes gerais para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Síndrome de Dravet no âmbito do SUS. A síndrome de Dravet é uma doença genérica rara, grave e incapacitante, caracterizada por crises epiléticas de difícil controle, iniciadas ainda na primeira infância, frequentemente acompanhadas de comprometimentos cognitivos, motores e comportamentais. Em razão de sua complexidade, exige diagnóstico precoce, acompanhamento contínuo e tratamento especializado. O projeto de lei propõe diretrizes fundamentais para a organização da política pública voltadas às pessoas com síndrome de Dravet, contemplando o acesso universal aos medicamentos essenciais, a oferta de atendimento multiprofissional, a capacitação permanente dos profissionais de saúde, o fortalecimento da rede de atenção às doenças raras, o apoio aos familiares e cuidadores e a articulação entre as áreas da saúde, assistência social, educação e direitos da pessoa com deficiência. A aprovação da matéria representa importante avanço na garantia do direito constitucional à saúde e na promoção da dignidade das pessoas acometidas pela síndrome de Dravet, contribuindo para reduzir desigualdades no acesso ao tratamento, qualificar a assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde e proporcionar melhores condições de desenvolvimento e qualidade de vida aos pacientes e suas famílias. Trata-se de iniciativa que fortalece as políticas públicas destinadas às doenças raras, conferindo maior segurança jurídica e orientando a atuação do poder público na construção de uma rede de cuidado integral, humanizada e baseada em evidências científicas. Diante da relevância social e humanitária da proposição, a Câmara Municipal de Caxias do Sul manifesta seu integral apoio ao projeto de lei número 6.188 de 2025 e conclama os vereadores e os deputados federais e senadores da República a envidar esforços para sua célere tramitação e aprovação no Congresso Nacional. Após a aprovação pelo plenário, requer-se um envio da presente moção de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado Federal, à autora da proposição, deputada federal Denise Pessoa, bem como às lideranças partidárias da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Requer-se, por fim, encaminhamento da presente moção ao presidente da Câmara dos Deputados, senhor Hugo Mota, a autora da proposição, aqui já foi, né? É só estar dando
os arrobas das pessoas. Caxias do Sul, 4 de agosto de 2026, 151 anos de colonização, 136 de emancipação política. Assina essa moção essa vereadora do PT, Rose Frigeri, vereadora Andressa Marques, vereador Juliano Valim, vereador José de Abreu, Jack, vereador Cristiano Becker, vereador José D'Ambros, vereadora Estela Balardim, vereadora Marisol dos Santos, vereador Lucas Carenhato e essa vereadora. Obrigado, presidente. Declaro abertas as inscrições para a discussão da moção. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Vou esperar também a câmera chegar aqui. Primeiro eu quero saudar aqui a Alexandra, que é uma lutadora incansável por essa questão da síndrome de Dravet, em função de ter o filho, o Alexandre, né, que já veio algumas vezes aqui nessa casa, mas que agora se une também a uma outra criança aqui na nossa cidade, que também tem a síndrome de Dravet. Quero, na presença dela aqui, agradecer a essa provocação que ela nos faz, não só essa vereadora, mas a outros vereadores, nessa luta constante por melhores condições de vida, políticas públicas, a busca por direito dessas, especialmente dessas crianças, dessas pessoas que começam lá na primeira infância e que muitas vezes a própria Alexandra, acho que cansou de fazer almoço, pedidos, né? Vereador Bortola também lutou muitas vezes pela questão das doenças raras para buscar fundos para comprar medicação. Então, nada mais justo que seja incluído no SUS o atendimento integral a essa síndrome. Esse projeto de lei da deputada Denise Pessoa, ontem eu passei a ela também, que seria votado aqui, mas infelizmente ela não pôde, né, comparecer, mas está acompanhando. É um projeto que acredito também provocado pela Alexandra, né, e amplamente já acatado pela nossa deputada, que com certeza, acho que os nobres vereadores e vereadoras aqui podem também falar com seus partidários lá no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, para que aprovem esse projeto o quanto antes. Ele foi apresentado no ano passado, está em tramitação nas devidas comissões, mas é muito importante que o SUS incorpore esse atendimento. Então, nesse sentido, eu peço a todos, né, e a todas aqui presentes que aprovem essa moção. E também queria justificar aqui, agora um pouco fora, né, dos trâmites da moção, que a gente aprovou um novo regimento e tem algumas coisas que na quarta-feira não são permitidas, e uma delas é a inversão de pauta. Então, quero aqui justificar que a gente não conseguiu fazer essa inversão em função disso. Então, agradeço a Alexandra ter se disponibilizado a ficar aqui toda manhã para aprovação dessa importante emenda. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Mais algum vereador? Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Vereadora Andressa Marques vota sim.
Vereadora Estela Balardim vota sim, favorável. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, o projeto de lei, a moção número 23 de 2026 foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com representação do vereador Sandro Fantinel e ausência dos vereadores, com representação do vereador Sandro Fantinel e Wagner Petrini, e ausência dos vereadores Aldonei Machado, Cláudio Libardi, João Uez, José Abreu Jack, Lucas Carenato, Marisol Santos, Pedro Rodrigues. Seria isso, e encerrada a ordem do dia.